Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a via sublingual, a gente está falando, né, de uma via que faz parte desse sistema ali de vias interais e a absorção ela vai ser feita pela boca, certo? Porém, aqui a gente tem uma absorção direta, ou seja, a gente não tem um processo longo, ela não precisa ir para o estômago para ser absorvida no estômago ou no intestino e chegar na corrente sanguínea. Então, nessa via sublingual, a gente tem uma alta quantidade de capilares, a gente tem uma grande vascularização, certo? Quando você tem essa medicação, então imagina aqui, ó, vou desenhar. Então a gente tem a língua, essa aqui é a língua, certo? Acho que língua horrorosa. Então imagina que você tem lá a língua, tá? Tem que imaginar, né? Senão não dá certo. Porque não tem nada a ver com a parte anatômica de verdade. E aqui embaixo a gente tem vários capilares, certo? Então quando esse fármaco ele é colocado abaixo da língua, ele vai atravessar para esses capilares com maior facilidade e vai chegar ali na corrente sanguínea. Assim, a gente tende a ter um efeito terapêutico desse medicamento mais rápido. Então, o efeito terapêutico dura em torno de... começa, né? Em torno ali de 15 minutos, beleza? Então, os medicamentos sublinguais, eles vão ter ali um efeito terapêutico mais rápido. Qual que é o problema? Não podem ser engolidos. Por quê? Esses medicamentos sublinguais não pode engolir. Se eles são engolidos, eles vão para o estômago e lá no estômago o pH estomacal vai neutralizar o fármaco e aí ele não vai fazer efeito. Então, o medicamento sublingual tem que ser colocado abaixo da língua e ser totalmente absorvido. Beleza? Agora a gente vai para uma outra classe de vias de absorção, que são as vias paraenterais. A gente já falou delas ali em cima, né? Eu vou só colocar aqui de novo para a gente continuar para não ficar tudo misturado ali. Então, quando a gente fala dessas vias parenterais, a gente está falando de vias que não passam pelo sistema digestório, não vão utilizar o sistema digestório. E a gente tem várias vias, a via endovenosa, intramuscular, transdérmica, dentre outras. A gente vai falar sobre algumas ali de uma forma mais superficial, a gente não vai aprofundar tanto nessas vias. É só para a gente saber que algumas ali existem, tá? Então a gente tem, por exemplo, a via endovenosa, e como o próprio nome diz, endovenosa. A gente vai ter entrega do fármaco ali direto no vaso. Você imagina que a gente tem lá o braço, né? Desenhar o braço aqui. E aí você tem lá as veias. Vou desenhar de vermelho, vou desenhar de azul para a gente lembrar que é veia. Você tem lá a veia. E a gente tem a administração ali desse fármaco direto na corrente sanguínea. Beleza? Então o efeito aqui é um efeito muito rápido. Então, a gente tem efeito de 1 a 2 minutos inicia esse efeito terapêutico. Entretanto, caso a gente tenha algum efeito adverso, é muito difícil, não dá tempo, a gente tem pouco tempo para reverter esse efeito adverso, no caso ali o médico, tá? E aqui a gente tem 100% de disponibilidade. Então, 100% desse fármaco vai estar biodisponível ali na corrente sanguínea, certo? Ele não precisa ser absorvido. Então, na via endovenosa, a gente não tem nenhum processo de absorção, porque ele já vai direto para a corrente sanguínea. Aqui não precisa ser absorvido, por isso que o efeito é tão rápido, beleza? A outra opção seria a via intramuscular. Então, a via intramuscular, a gente está falando de um fármaco que vai ser injetado dentro da musculatura, certo? Então, tá lá a seringuinha dentro da musculatura. E aí a gente tem a absorção desse fármaco ao longo do tempo, né? Ele vai sendo absorvido aos poucos, ele de acordo com a circulação. Então, a circulação local é o que gera a absorção desse fármaco. E uma coisa que é um detalhe que é importante é que geralmente eles evitam músculos que são muito utilizados. Então, evitar músculos muito utilizados. Por quê? Se a gente coloca em músculos que são muito utilizados, são músculos que são mais vascularizados, a gente tem uma circulação maior ali. E isso acelera o processo de absorção. Então aumenta a velocidade de absorção ali. E esses fármacos, geralmente, quando são intramusculares, eles precisam ser liberados aos poucos, tá bom? Então esse é um detalhe importante em relação a essa via intramuscular. A gente tem as vias cutânea e subcutânea.
Então, essa via cutânea, a gente está falando de uma camada da pele ali mais externa. Geralmente, o fármaco, né, ele vai ser aplicado através de creme ou pomada. O creme, geralmente, ele é de absorção mais rápida. Então, ele absorve mais rapidamente. A pomada, ela tende a ser mais grossa, ela forma uma camada. Então, ela demora para absorver. Porém, quando a gente pensa, por exemplo, em um machucado ou uma ferida aberta, a pomada ela tem suas vantagens. Então, para feridas, por exemplo, a pomada ela acaba sendo melhor. Primeiro, porque ela tem uma absorção mais lenta, então ela vai agir por mais tempo ali também. Ela forma uma barreira protetora, então que impede a entrada de agentes ali naquele local, então, ajuda na proteção contra esses agentes externos. E quando a gente passa a pomada, geralmente a gente esfrega ela, então faz a fricção da pele, que ajuda a aumentar a vascularização e já ajuda nessa aceleração ali desse processo de chegada de células ali, reparo e tudo mais, inflamação, reparo e tudo mais. Beleza? A via subcutânea eu vou colocar aqui do ladinho mesmo. Geralmente, na via subcutânea, a gente tem uma absorção mais lenta e prolongada. Como essa absorção é mais lenta, ela vai ser mais prolongada. Então, a gente tem um efeito mais prolongado também. O fármaco vai sendo liberado aos pouquinhos. A gente tem a via transdérmica. Essa via transdérmica, geralmente, ela é feita através de adesivo, né? Então, a gente tem os adesivos, ali um exemplo, adesivo de nicotina. Esse adesivo, ele libera pequenas concentrações do fármaco. Então, libera pequenas concentrações do fármaco, certo? Então, imagina que você tem lá, de novo, vou usar o exemplo do braço aqui. Colou ali um adesivo. Esse adesivo, ele tem o fármaco. Aos pouquinhos, ele vai liberando esse fármaco, que vai sendo absorvido, vai chegar na corrente sanguínea. Então, como é aos poucos, ele acaba tendo um efeito prolongado também. Então, um efeito prolongado. Uma coisa que é importante a gente entender aqui é que a temperatura da pele ela vai influenciar nessa liberação. Então, por exemplo, quando a gente tem um aumento na temperatura, a gente tem uma maior liberação do fármaco. Então, se aumentar a temperatura, aumenta a liberação do fármaco. Então, se a gente pensar no indivíduo que usa algum tipo de fármaco adesivo ali, e ele tem febre, por exemplo, a febre aumenta a temperatura e aumenta a liberação desse fármaco. Esse fármaco liberado em grandes quantidades pode ter algum efeito ali adverso, alguma alteração ali nesse sentido. A gente tem os fármacos que são utilizados, né, que são administrados por via respiratória. Então, um exemplo seria os broncodilatadores, por exemplo, né? Então, a pessoa vai inalar essa medicação e eles são vantajosos porque eles têm uma absorção rápida. Então, a absorção ela vai ser muito rápida, eles chegam às vias aéreas muito rapidamente e eles vão agir direto no local. Então, ele chega direto onde ele precisa agir. Então, ele vai passar por essas vias até atingir e se ligar aos seus respectivos receptores. Então, um exemplo disso são os broncodilatadores. Beleza? E por fim, a gente tem a via ocular, que eu vou colocar aqui, até aqui do ladinho. E aí a gente fecha essas vias parasternais. A via ocular, a gente consegue acessar ela através dos colírios, certo? E uma coisa que é importante é que quando a gente pensa na via ocular, a gente precisa entender que o fármaco ele precisa entrar em contato com a mucosa. Então ele vai ser absorvido pela mucosa. E muita gente utiliza o colírio de forma errada. Então pinga o colírio ali no olho, aí pisca, vê que o olho dá como se fosse uma lacrimejada ali e sai. Então assim, o colírio sai, ele não chega a fazer efeito. Então se a gente for pensar ali, eu vou desenhar aqui um olho anatômico. Então aqui a gente tem o olho. Aqui ao lado a gente tem um canal lacrimal, que fica próximo do olho, na beiradinha do olho ali. E aqui embaixo a gente tem uma bolsinha, logo abaixo do olho. O correto é colocar o colírio, né, nessa região da bolsinha. Então a gente puxa ali essa bolsinha abaixo do olho, pinga o colírio e massageia por 10 segundos.
Essa bolsa a gente chama de bolsa palpebral, né? Então aqui embaixo do olho a gente tem a bolsa palpebral. Essa bolsa palpebral, onde a gente tem o contato com a mucosa ali. Então, pinga ali, massageia por 10 segundos, e aí a gente tem a absorção desse fármaco. Uma coisa que acontece é que quando esse fármaco ele atinge, por exemplo, o canal lacrimal, aí a gente pode ter um efeito sistêmico desse fármaco, beleza? Não só no olho. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Se esse fármaco atinge o canal lacrimal, ele vai ter efeito em outros sistemas ali, não só nessa região ali de via ocular que a gente falou, beleza? Então aqui, essas seriam as principais, eu vou só destacar aqui, as principais vias paraenterais. Então a via endovenosa, via intramuscular, via cutânea, via subcutânea, via transdérmica, via respiratória, via ocular, tem outras vias também, a gente não vai se aprofundar tanto em todas elas, beleza? Então, tudo isso aqui faz parte da via de administração. Então, a gente está falando da absorção das drogas, né? A gente começou falando, eu vou até destacar aqui, das vias de administração. Então, as vias de administração, elas fazem parte desse mecanismo de absorção das drogas, aquela primeira etapazinha, beleza? Agora a gente vai falar de um outro fator que é importante. A gente falou das vias de administração, agora a gente vai falar da forma farmacêutica, ou seja, como esse fármaco ele vai estar. E aí a gente tem diferentes formas farmacêuticas. Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir dividir um pouco melhor. Então, o fármaco ele pode ser produzido, ser fabricado de várias formas. E essas formas vão interferir ali nessa absorção. Então, a gente tem, por exemplo, as drágeas. A gente tem o fármaco em comprimido. O fármaco em cápsula. E o fármaco de forma líquida. Bom, então, começando pelas drágeas, quando a gente pensa na drágea, a gente tem um fármaco ali, um determinado medicamento, e esse medicamento, ele é revestido por uma camada externa. Então, ele tem um revestimento externo, ou um envoltório de açúcar, certo? Para que serve esse envoltório? Então, tem alguns objetivos. Então, primeiro, melhorar o sabor. Então, às vezes ele mascara um fármaco que tem um sabor mais amargo. Ele vai proteger o fármaco da acidez estomacal. Então, isso é importante. Protege da acidez estomacal. Evita algum tipo de irritação gástrica que possa ser causado por esse fármaco. E ele controla ali também a liberação do fármaco. Então, geralmente, demora mais tempo para esses fármacos do tipo, né, que são revestidos ali, serem absorvidos. Então, leva mais tempo para quebrar essa camada de revestimento e, consequentemente, para absorver esse fármaco. Beleza? Então, essas são as drágeas aí. A gente tem o comprimido. Os comprimidos, eles passam por etapas, certo? Então, para a gente ter a absorção do comprimido, a gente tem etapas. Então, imagine que você ingeriu lá um determinado comprimido. Esse comprimido, ele vai chegar, né, no estômago lá, tudo mais. Primeiro, ele vai ser desintegrado. Então, primeiro, a gente tem a desintegração. É como se eu tivesse ele sendo cortado em vários pedacinhos. Então, ele é desintegrado. Depois, ele vai ser dissolvido. Então, a segunda etapa, ele vai ser dissolvido. E aí ele fica em pedacinhos ainda menores. É como se eu cortasse ele em pedaços ainda menores. Depois, ele vai ser solubilizado. Ou seja, a gente tem aqueles pedacinhos ali. E agora, ele está em contato com a água, que vai fazer esse transporte do fármaco. Ele vai ser solubilizado. E depois que ele é solubilizado, ele é absorvido. Então, no final, ele vai ser absorvido. Então, esse é o processo que os comprimidos vão fazer, tá? Então, geralmente, esse processo ali,
ele vai acontecer, né? Os processos de dissolução, tudo mais vai acontecer no estômago, e quando a gente tem essas etapas ali da dissolução, ele vai ser, vai passar para o intestino e vai ser absorvido. A gente viu que 90% são absorvidos no intestino. Ou então ele pode se dissolver nesses fluidos gástricos ali e ser absorvido pela mucosa gástrica mesmo ali, tá? Ou então ele vai seguir para o intestino delgado, onde a maioria dos fármacos vão ser absorvidos. A absorção desses fármacos, na maioria das vezes, vai ser por difusão passiva, tá? A gente fala um pouco mais sobre isso, mas só para a gente começar a entender. Os medicamentos em cápsula, então a gente tem lá o medicamento e ao redor dele a gente tem uma cápsula. Essa cápsula geralmente ela é uma cápsula gelatinosa. Então ao redor do medicamento a gente tem uma cápsula gelatinosa. Certo? Essa cápsula gelatinosa ela é dissolvida no estômago. Então quando ela chega lá no estômago, ela vai ser dissolvida. Então a gente viu ali o processo de dissolução, então dissolve a cápsula, libera o fármaco, e aí esse fármaco, né, contudo que pode ser em pó, em líquido, microgrânulo ali, ele vai ser solubilizado ali e vai ser absorvido, tá? Então aí a gente tem no final lá a absorção. Então essa cápsula vai fazer com que o medicamento chegue ali, às vezes ele é um medicamento em pó, mas fazer com que ele chegue ali no local correto. Quando a gente fala da forma líquida, aí a gente pode ter a forma líquida em duas formas diferentes, né? Então, geralmente, esses fármacos que estão em forma líquida, eles são absorvidos diretamente, tá? Então, são absorvidos diretamente. Por quê? Eles não precisam passar por essas etapas, eles já estão solubilizados. Então, como eles já estão solubilizados, a gente tem um líquido ali, o fármaco, ele já está junto com esse líquido, a absorção é direta, tá? Porque ele já é solubilizado, certo? E aí a gente tem duas formas de fármacos líquidos. Na verdade, tem mais, a gente vai falar de duas principais ali. Em suspensão ou em solução. Quando a gente fala de um fármaco ali líquido, tá em suspensão, a gente tem, claro, a parte sólida e a líquida se misturam, mas a gente consegue observar o fármaco. Então imagine que eu coloco ali, por exemplo, tá? Usando um exemplo aqui hipotético. Imagina que está ali um copo de água, e nesse copo de água eu tenho um fármaco em suspensão. Então eu tenho ali, ele vai ser misturado ali algum líquido, mas eu consigo visualizar o fármaco, certo? Eu consigo visualizá-lo. Isso é um fármaco em suspensão. Quando eu falo de um fármaco em solução, ele está completamente ali solubilizado, certo? Então aqui é como se eu misturasse o fármaco com o líquido, né, na suspensão. Na solução, esse fármaco está completamente ali solubilizado. Eu não consigo ver a diferença. Então eu olho ali, aquilo tem um fármaco, mas eu não consigo visualizar esse fármaco, porque ele está totalmente solubilizado. Beleza? Então isso é importante. Então a gente falou da forma farmacêutica. As formas farmacêuticas vão influenciar na absorção. Um outro fator que vai influenciar na absorção do fármaco é a lipossolubilidade. Então a gente vai falar agora sobre a lipossolubilidade. O que seria essa lipossolubilidade? A lipossolubilidade, ela é proporcional à absorção do fármaco. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que eu tenho um fármaco ali. Então, todo fármaco, geralmente, ele tem uma parte ali de óleo, alguma coisa nesse sentido. Então, imagine que eu tenho ali um fármaco em um recipiente. Então, eu tenho uma parte ali líquida e eu tenho uma parte lipídica. A parte ali pode ser a parte do óleo ali do fármaco. Então, eu tenho lipídio e eu tenho água, certo? A quantidade, a proporção que eu tenho de lipídio e de água influencia na absorção. Então, isso aqui vai influenciar na absorção. Por que vai influenciar? Quando a gente pensa na membrana plasmática, a gente tem lá uma bicamada
fosfolipídica, né? Então é mais ou menos isso aqui. A gente tem lá a bicamada fosfolipídica. Substâncias lipídicas, então se eu tenho aqui um lipídio, conseguem atravessar a membrana plasmática com maior facilidade, certo? Substâncias que são mais hidrofílicas, a gente está falando de uma substância lipofílica, né? Um lipídio ali. Uma substância que é mais hidrofílica, ela não consegue atravessar essa barreira, certo? Então ela precisa de um transportador ou precisa passar por algum outro mecanismo. Então, quanto maior a lipossolubilidade, quanto maior a quantidade de lipídio que a gente tem, quanto maior a lipossolubilidade, maior tende a ser a absorção do fármaco, beleza? Por quê? Porque ele vai conseguir atravessar essa barreira, essa bicamada fosfolipídica com maior facilidade, certo? E agora, por fim, a gente vai falar do último componente que está relacionado com essa absorção, que é o grau de ionização do fármaco. E aí é um componentezinho um pouquinho mais complicado, então é importante prestar atenção nessa parte aqui, beleza? Bom, vamos lá. Eu fiz um esqueminha para a gente tentar entender um pouco melhor essa questão do grau de ionização, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos ali de fármacos, né? Os fármacos, geralmente, eles vão ter duas classes. A gente tem os ácidos fracos, então a gente tem o ácido fraco, certo? Geralmente composição química ali. E a gente tem a base fraca. A característica de um ácido fraco é que um ácido fraco ele é uma substância que, quando ele está em uma solução, ele sempre vai doar um próton e vai ficar com uma carga negativa, certo? Então, o ácido é uma substância que, quando colocado em uma solução, ele doa um próton e fica com uma carga negativa. Então, um ácido fraco não ionizado, ele tem esse formato, ele não tem nenhuma carga. Se a gente olha aqui, não tem carga. Então, isso aqui seria um ácido não ionizado. Por que ele é não ionizado? Porque ele não tem carga, certo? Agora, se eu coloco esse ácido em uma solução, aí a gente tem um processo de ionização. Então, ele doa o seu próton. Então, aqui a gente tem o A de ácido, o H é o próton. Então, esse ácido, ele doa o seu próton, certo? Que é positivo. E ele fica negativo. E aí, quando ele fica com uma carga negativa, a gente fala que ele está ionizado. Então, aqui a gente tem o ácido ionizado, que quando ele tem carga, ele está com carga negativa nesse caso. Então, o ácido é uma substância que, quando ele está numa solução, ele sempre vai doar um próton e ficar com uma carga negativa. E aí ele fica ionizado, beleza? Isso é importante a gente entender, é um conceitinho básico, mas que é crucial a gente entender. Depois desses esqueminhas embaixo aqui, quando a gente for falar do estômago e intestino, a gente vai entender por que alguns fármacos são mais absorvidos no estômago e outros no intestino, beleza? Quando a gente pensa numa base fraca, então imagina que eu tenho lá uma base associada ao seu próton ali, né? Então aqui essa base, ela está numa forma não ionizada. Por quê? Ela não tem carga, aqui a gente não tem carga. Então essa base ela sempre vai receber prótons ali e ficar com uma carga positiva. Então essa base ela se associa a um próton, ela recebe um próton e quando ela recebe um próton ela fica com uma carga positiva. E aí quando essa base fica com uma carga positiva, a gente diz que ela está ionizada. Então vamos lá, o ácido, para ele ficar ionizado, ele precisa doar um próton e ficar negativo. A base ela recebe um próton e ela fica positiva. Então assim a gente pode resumir. Então o ácido, ele doa seu próton e fica negativo. A base, ela recebe um próton e fica
positiva. Isso aqui quando estão ionizados. E aí a gente tem o que a gente chama de ionização. Beleza?